A paz do Senhor a todos, eu sou o professor Maicon. A gente vai iniciar mais uma aula da nossa EBD, lição de número 11, compromissados com a evangelização. Como os irmãos sabem, a gente está trabalhando a revista do primeiro trimestre de 2021, que tem por título O Verdadeiro Pentecostalismo, que vem explicar as bases da teologia pentecostal, da nossa fé. E a gente vai trabalhar hoje com um tema muito importante, que é a evangelização. Vamos lá? Bora começar? Aqui é a visão geral da lição, Compromissados com a evangelização. Texto áureo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele, olha só a abrangência, todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Verdade prática. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, olha só, abrangência mais uma vez. Nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos. Quem escolhe quem vai ser salvo não somos nós. Não somos nós que vamos dizer, eu quero orar por fulano, que é meu cunhado, mas é aquele bêbado da esquina, não quero papo com ele. Eu quero orar pela minha irmã que está desviada. Ixi, mas aquela menina ali, todo mundo fala mal dela na rua. Não. Todos os seres humanos são importantes para Deus. Toda alma é importante para Deus. A do seu irmão, da sua cunhada, da sua irmã, do bêbado da esquina, daquela menina que tem má fama na sua rua. Todas as almas são importantes para Deus e é seu papel levar o evangelho a essas pessoas que estão longe da graça de Deus. Mediante o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Nós somos servos, nós estamos aqui para servir. Ninguém dá a diretiva, quem dá a diretiva é Deus, nós só obedecemos. Amém? Leitura bíblica em classe, está lá em Marcos capítulo 16, versículo 14 a 20, que diz: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Olha como começa forte, Por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, olha só a ordem imperativa, Isso é para eles, mas também é para nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado... E olha só, pessoal, aqui, nesse momento, a gente vai fazer um adendozinho bem aqui, A gente vai fazer um adendozinho bem aqui. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Umas aulas que eu não uso ela, Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será, em algumas versões, já está condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, olha só a autoridade que nós recebemos. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Tá vendo aqui, Aqui, ele nos dá uma ordem imperativa, Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, Jesus mandou todo crente sobre a face da terra ser um missionário. Às vezes a gente tem a prática, o costume de acreditar que alguns de nós tem que pregar para o bêbado, alguns de nós tem que pregar para a prostituta, alguns de nós tem que pregar para aquela pessoa que está longe da graça. E nós estamos ali, não. Minha obrigação é reger o conjunto. Eu sou secretário, eu sou tesoureiro, eu sou coordenador da Escola Bíblica Dominical. Meu trabalho é esse, o trabalho de evangelismo é do irmão fulano, é do irmão ciclano, é ele que tem que ir lá, é ele que tem que visitar, é ele que tem que falar. Não, a ordem é para todos nós. Aqui está falando que muitos de nós interpretam esse texto errado aqui. Aquele que crê e for batizado. Batizado aonde? Nas águas? Não. Batizado na sua morte.
batizado no seu sacrifício. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em nosso favor, derramou seu sangue puro em nosso favor. Então, quando nós nos rendemos perante a vontade dele e reconhecemos que nós somos pecadores e que nós merecíamos a morte, e que nós devemos estar lá na cruz, e que ele morreu por nós, nos arrependemos e deixamos que ele tome conta da nossa vida, nós somos batizados na sua morte. Esse é o batismo, não é o batismo nas águas. Tem muita gente que fala que quem não for batizado nas águas não vai para o céu. Está errado, não vá por esse caminho, que é um caminho de engano. Tem muita gente que não foi batizado nas águas, não vai ter essa oportunidade e vai subir aos céus. Talvez o ladrão da cruz foi batizado nas águas e Jesus ele afirmou para ele assim, ó: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí, como é que faz? Fala para Jesus: não, Jesus, tu tá errado. Ele não pode ir contigo para o paraíso porque ele não é batizado nas águas, né? Aqui, ó, eu abri aqui rapidamente, ó, Romanos. Aleluia, né? Abri aqui Romanos capítulo 6, né? Versículo 2 que diz: de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos nós, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ó, não é batizado nas águas, é batizados em Jesus Cristo na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos capítulo 6, versículo 2 a versículo 6. Cuidado como você tem interpretado a Bíblia. Muitos de nós têm interpretado de maneira equivocada e têm pregado heresia. Então não é só quem é batizado nas águas que vai ser salvo. Mas quem não for batizado na morte dele não vai ser salvo. Porque nós temos que reconhecer que ele morreu por nós e nos colocar na posição de ter uma nova vida em Cristo. Se a gente não faz isso, o nosso batismo nas águas não tem validade nenhuma. É mais importante a mudança de vida do que o batismo nas águas. O batismo nas águas é só um sinal, é só para a gente mostrar externamente que a gente está disposto a mudar de vida. Mas a mudança de vida ela é interior. E quem for batizado nessa morte vai ser salvo, mas quem não crê, já está condenado. Porque não crê no unigênito Filho de Deus, né? E esses sinais vão seguir quem? Aos que crerem. Deixa adiante. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Lembra que o reino de Deus é todo o espaço espiritual, não é geográfico, né? Em que Jesus governa, em que Deus é soberano. Então nós estamos debaixo da autoridade dele. Enquanto nós estamos debaixo da autoridade dele, nós estamos no reino de Deus. Isso aqui simboliza, né? Simboliza o reino. Quando a gente decide voluntariamente que a gente não quer mais permitir que Deus ele governe sobre a nossa vida, então a gente sai do reino de Deus. Só que quando a gente sai do reino de Deus, a gente entra em outro reino. Esse reino aqui tem um rei perverso. Esse aqui é o reino das trevas, né? É quem vive na obscuridade, quem vive na... Está aqui, olha para onde é que o reino das trevas ele conduz. Ó. O reino das trevas ele conduz à perdição. Mas o reino de Deus ele conduz à salvação eterna. Lembra daquela passagem? Seguir, pois, pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Entrai, pois, pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Então, está falando aqui, ou você está no reino de Deus, ou você vai para o reino das trevas. Aí você escolhe onde é que você quer estar. Você quer estar no caminho que conduz à vida, ou você quer estar no caminho que conduz à morte? Jesus ele faz um apelo, ele fala, escolhe, pois, a vida. Ele faz um apelo, escolhe a vida.
Agora, o reino de Deus, ele cresce, ele se expande à medida que a agência dele, ela trabalha na terra. Quanto mais pessoas a gente trouxer para dentro do reino de Deus, mais pessoas vão se subordinar à soberania de Deus. E o reino de Deus na terra se expande. Então você é um agente do crescimento do reino de Deus. Não negue o seu papel no crescimento do reino. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Ele começou, vocacionou 12, depois ele vocacionou 70, e hoje nós somos milhares pregando o evangelho pelo mundo. E a obrigação é de cada um de nós. O evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas, né? Bem, que é eu. Eu, Angélia. Angélia significa mensagem, notícia nova. Então, evangelho quer dizer boa nova ou boa notícia, né? É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o evangelho é o meio. Jesus Cristo é o caminho, né? A verdade é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele, né? Só que para nós alcançarmos o Pai, nós vamos através da mensagem, nós chegamos ao Pai através da mensagem do Evangelho. Vou botar aqui só o EV. Nós chamamos isso aqui também de palavra, né? Essa boa nova, essa boa notícia, nós chamamos de palavra. Essa palavra aqui, ela vem da palavra grega, né? Ela vem da palavra grega, né? Palavra grega logos, né? Que a gente fala que é o logos de Deus, a palavra de Deus. O evangelho, a boa notícia da palavra. Pois é, pessoal, esse logos aqui, se você for lá em João 3,16, né? Se você for lá em João 1, diz que no princípio era o logos, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é a própria palavra, Jesus é o próprio evangelho. Jesus é a própria boa notícia que vem ao mundo, né? O povo estava na escuridade e de repente ouviu-se uma palavra, né? Ouviu-se uma luz. Essa luz é o próprio Jesus Cristo, né? Que veio à humanidade para trazer salvação, redenção, remissão, justificação, o Logos de Deus, a palavra de Deus. Ok? O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados, na pessoa de Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus através da pessoa de Cristo. Imagina só que antigamente... Ficou pequeno. Imagina que antigamente o homem ele tinha livre acesso a Deus. Vou colocar aqui uma coroazinha. Ele tinha livre acesso a Deus. Mas de repente, por consequência do pecado, se abriu um abismo intransponível que separou o homem de Deus. E o homem não pode mais chegar a Deus porque existe um abismo intransponível entre os dois. O nome desse abismo é pecado. Não repare aqui na minha letra porque com o mouse é mais difícil. O nome desse abismo é pecado. Só que aí Jesus vem e cria uma ponte. Jesus vem e cria um caminho de reconciliação entre Deus e o homem. Aquela história que todos os caminhos levam a Deus é mentira, porque entre Deus e o homem existe o abismo do pecado. Só existe uma ponte que passa por cima do abismo do pecado. Essa ponte se chama Jesus. Então, através de Jesus, nós conseguimos nos reaproximar de Deus. Ele é o único caminho. Não existe um meio de salvação sem ele. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E também afirmou, o campo é o mundo, a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa.
Porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Ponto 3. Uma agência legítima. O Senhor Jesus Cristo constituiu a Igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar as boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Olha só, que a mobilização ela tem que ser de toda a igreja. Não adianta dizer só que o irmão Joãozinho, que é da Secretaria de Missões, que o irmão Antônio, que é da Secretaria de Evangelismo, tem a obrigação de levar a mensagem do reino. É uma mensagem que perpassa por todos nós que recebemos a mensagem, nós temos a obrigação de levar a mensagem, né? De graça recebestes, de graça também dai. Nós somos multiplicadores e somos agentes do reino. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Todo crente era um ganhador de almas. Esse é o segredo do evangelismo. Imagina só que eu tenho aqui 50 pessoas numa igreja apostólica, né? E eu tenho lá o irmão Joãozinho. E eu coloco o irmão Joãozinho para evangelizar. O trabalho dele vai ser minguado. Ele vai ganhar aqui 3 almas. Só que se eu tenho 50 crentes e esses 50 crentes são 50 evangelistas, olha aqui o que acontece. Ó. Olha o que acontece na expansão do reino. Olha aqui o que acontece. Ó. Em vez de eu ganhar 3 pessoas, ó, olha como é que vai aumentando. Cada crente é um ganhador de almas. E daqui a pouco aquelas 50 pessoas viraram 1000, viraram 2000, viraram 1 milhão de pessoas. E o reino de Deus ele se alarga, ele se expande. Então esse aqui, ó, somos nós. Se um de nós não anunciar o evangelho, olha quantas pessoas não vão ouvir a palavra da verdade. Então a responsabilidade é nossa. A nossa teologia. Esse ponto aqui o autor da lição ele põe que a nossa teologia ela não é baseada em mensagens humanas, mas ela é baseada na palavra de Deus. Deixa eu passar aqui. Por que Jesus morreu? Uma boa pergunta, né? Por que Jesus teve que morrer? Por que precisou morrer, né? Por que ele precisou morrer? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram em 2 interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada, né? Nessa palavra expiação, a gente... Só botar aqui o conceito, ó. Expiação, conceito. Quando a gente vai para a palavra expiação, automaticamente a gente é transportado para uma prática da velha Israel, que era assim, quando o homem pecava, esse pecado ele tinha uma consequência. A consequência do pecado era morte. O salário do pecado é a morte. O Senhor falou através de Moisés que toda alma que pecar, essa alma morrerá. Então a consequência do pecado era a morte. A morte era o pagamento pelo pecado. Mas e aí? O homem pecou. Então, pela lei, ele teria que morrer. Para que esse homem não morresse, foi criado algo chamado expiação. A pessoa ela vinha até a presença do sacerdote, ela trazia um bode, o sacerdote botava a mão na cabeça do bode, botava a mão na cabeça da pessoa e orava. E o pecado da pessoa era transportado para o bode. E o bode era morto. Porque sem derramamento de sangue não há expiação de pecado. Então o sangue do bode era derramado no lugar do sangue do homem. O bode morria no lugar do homem. E aí Jesus, ele vem e se coloca nesse lugar, né? A gente conhece isso como bode expiatório, né? O bode que levava o pecado, que expiava o pecado. Então isso é expiação. Só que aí vem uma pergunta: essa expiação que ela vem através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O sangue dele é derramado na cruz e através do sangue dele derramado, os nossos pecados eles são expiados, porque quem tinha que morrer era eu. O que Jesus fez na cruz é chamado de sacrifício substitutivo. Ele tomou o meu lugar. Quem tinha que estar lá era eu, mas ele tomou o meu lugar. Quem tinha que morrer era eu, mas ele morreu no meu lugar. O sangue que tinha que ser derramado era o meu, por causa do meu pecado, mas o sangue dele foi derramado no meu lugar.
E aí vem uma pergunta: essa expiação, ela é limitada ou ela é ilimitada, né? Para algumas cadeias teológicas, né, principalmente a que a gente conhece hoje como calvinismo, né? O calvinismo ele prega que a expiação ela é limitada. Eles pregam que Jesus morreu pelo José, mas não morreu pelo Antônio. Ele não morreu pelo Carlos. Ele morreu pelo Vitor, mas não morreu pela Andréia. Entendeu? Então está dizendo, Jesus morreu por esse, mas por esses aqui ele não morreu. Então você pode pregar ou não, você pode evangelizar ou não, que para eles não faz a menor diferença. Se Jesus não morreu por eles, eles não vão ser salvos. Para mim isso soa cruel. Na nossa teologia, a expiação é ilimitada. E a gente se baseia lá em João 3,16, né, que fala que Deus amou quem? O João e o Vitor? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo, olha a abrangência, ó, todo aquele que nele crê. Então, qual é a obrigatoriedade? Qual é a cobrança? Qual é a questão? É a fé. Todo aquele que crê será salvo, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, né? Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, olha só a abrangência de novo, fosse salvo por ele. Então, para nós, a expiação ela é ilimitada. Todo mundo que crê pode ser alcançado. Pode ser o drogado da tua esquina, pode ser a prostituta da tua rua, pode ser o bêbado lá do bar, perto da tua casa. Deus ama ele, Deus quer salvar ele também. A tua vida é importante? A vida dele também é. Tu podia ser salvo porque tu era filho de crente? Ele é bêbado, ela é prostituta? Não tem problema. Ela pode ser salva também. Jesus também ama ela. Jesus também morreu pela vida dela. Então leve a palavra. Grande comissão, mandado espiritual, a cultura do reino. Isso aqui também é material do nosso amigo Nome Santos, né? Ele diz: ide, ensinai, batizai. O que é? Recolocar o homem no plano original. Qual era o plano original? Salvação. Condenação nunca foi o plano de Deus. Foi uma consequência do pecado do homem, mas não era o plano original de Deus. Proclamar o evangelho em palavras e ações a todos os homens, entregando-os espiritual e socialmente à igreja local. Significado: é a missão integral da igreja com o evangelho todo para o homem todo. Homem espiritual vezes homem material, né? Então ele está falando aqui da missão integral. A missão integral ela tem uma abrangência maior. Ela fala do evangelho do reino, mas ela também fala da questão saúde física. A gente falou na lição passada, né? Sobre a saúde física, sobre a questão psicológica, emocional e todos os aspectos da vida do homem. São alcançados pela ação de Deus na cruz, Jesus na cruz do Calvário, né? Pela ação de Jesus na cruz do Calvário, pela ação de Deus em nossas vidas. Então, se você tiver dúvida, volte na lição passada. Evangelização, né? É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. Então, pessoal, a gente vai ter duas coisas aqui, né? Primeira coisa que a gente tem é três coisas, né? A gente tem o evangelho, né? O evangelho são as boas novas, a boa notícia de salvação. Antigamente a gente estava no mundo, a gente estava caminhando rumo à condenação eterna, mas Jesus veio e morreu na cruz do Calvário e perdoou os nossos pecados, nos remiu, né? Nos limpou. E aí ele nos deu a chance de ter uma nova vida em Cristo. Olha que notícia maravilhosa. A gente recebeu essa notícia, aceitou a ele e somos salvos, graças a Deus. Então esse é o evangelho do reino, né? Dentro do evangelho do reino vai ter uma estratégia para ir ao mundo, né? Jesus ele instrui os apóstolos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, abrangência, toda criatura. A vila que vocês entrarem, procurem um homem de boa índole, de bom nome, fiquem na casa dele, a partir da casa dele preguem a palavra. Se não vos receberem, batam as sandálias na saída daquela cidade, porque terá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não aceitou vocês. Olha o evangelho ali sendo planejado como ação de alcance da humanidade, né? O nome disso é evangelismo. Evangelismo tem a ver com as estratégias da evangelização. Olha só como é legal, ó. Evangelização termina com que palavra, ó? Ação.
Então, o evangelho são as boas novas do reino. O evangelismo é como eu vou levar essas boas novas até o homem lá na ponta, né? Porque nessa ponta aqui eu tenho o reino, na outra ponta eu tenho um homem que está condenado. Então eu preciso levar as boas novas do reino para essa pessoa. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de um plano. O nome desse plano é evangelização. Essa evangelização ela vai criar uma forma. Quando eu for lá e falar do amor de Deus àquele homem, quando eu falo, eu coloco o evangelismo em ação. Isso é evangelização. Ponto 2, as missões, né? O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Então ele faz o plano evangelístico e nesse plano ele vai levar para o hemisfério exterior. Ele vai levar para outro país. E aí ele vai evangelizar nesse país, né? A mensagem é a mesma, é necessário ajustar e adaptar a estratégia conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Você vai fazer evangelismo na sua rua, tem uma estratégia, no seu bairro tem outra. Em outros estados, tem que conhecer a particularidade do estado. Em outros países, a questão ética, social, todas as características daquele lugar, daquele grupo, né? Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga de Antioquia da Pisídia para anunciar a Jesus. Olha aqui num lugar, na Antioquia, na Ásia Menor, né? E compare com o discurso no Areópago, né? Lá na Europa. Quando ele vem trazer ali para Atenas, né? Ele usa outra estratégia, outra linguagem, né? Outra maneira de falar. Paulo ele evangeliza conforme a necessidade. Paulo ele não mudou de nome, ele não deixou, isso aqui é um engano muito comum no nosso meio, né? A gente fala, né, que antes ele era Saulo, e aí no caminho de Damasco ele foi transformado, né? Ele foi transformado em Paulo. Isso não existe, isso nunca existiu. O que acontece? Paulo ele era poliglota, ele falava 2 línguas ou mais, né? Então ele falava hebraico porque a mãe dele era judia, né? Então como a mãe dele era judia, ele aprendeu a falar hebraico. Ele como hebreu, ele recebeu o nome do rei Saul. Então, quando ele estava falando em hebraico, ele se apresentava como Saulo. No meio dos judeus, ele era o irmão Saulo, o fariseu Saulo. Quando ele pregava a judeus: Judeus, eu, Saulo, sou judeu como vocês. Se eu conhecer a Cristo, vocês também podem conhecer. E aí Paulo viajava e ia para o território romano. Nesse território romano, dominado pelo Império Romano, ele não ia se apresentar como o judeu Saulo, porque se ele se apresentasse como o judeu Saulo, eles não iriam dar crédito para a mensagem que ele ia levar. Então a mensagem dele, ela ficava comprometida. Então, quando ele ia pregar nos lugares de fala romana, ele falava em latim. Ele falava em grego ou em romano, e ele se apresentava como o cidadão Paulus. Paulus era Paulo quando se apresentava como cidadão romano. E Saulo era quando ele se apresentava como judeu da tribo de Benjamim, né? Então ele tinha essa estratégia. Ele até fala, né, que ele fez-se de sábios para ganhar os sábios, ele fez-se como quem lei para ganhar os que têm lei, como quem não tem lei para ganhar os que não têm lei. Ele se faz de louco para ganhar os loucos. Então Paulo ele tem um chamado evangelístico muito forte. Ele fala a língua que ele precisa falar, né? Tem até aquela estratégia do evangelismo daquele irmão que vai pregar na quebrada, né? Ele não vai entrar lá no meio das pessoas e falar assim, que eis que vos fala aleluia, que ele fala facear coisas profundamente. Ele não vai falar isso, ele vai falar, olha, Jesus ele tem uma estratégia, Jesus ele quer salvar a tua vida, ele quer resgatar a tua alma. Ei, escuta o que eu estou falando para ti. Jesus ele quer mudar a tua situação. Então a pessoa vai usar conforme a sua necessidade. Agora, se eu vou evangelizar para um desviado que conhece bem esse crentez que eu falo, porque eu sou 4ª geração de Assembleia de Deus, então às vezes eu também falo nesse crentez que é muito característico do assembleiano. Se eu estou pregando para um desviado da Assembleia de Deus e eu falo esse crentez, ele me entende. Agora o ímpio que veio lá
de outra região, que nunca teve contato com a gente, ele não vai entender. Então eu vou ter que levar o meu linguajar para o nível de entendimento dele. Eu vou ter que falar da maneira que ele aceite melhor a palavra, né? Inclusive, se eu tiver que falar em outra língua, eu vou ter que me esforçar para aprender outra língua para pregar para quem está naquele país, né? O desafio hoje. Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia ou Roma, nem a minha cidade ou a tua. Jesus disse que primeiro. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém. Ó. Jesus não coloca essa barreira. Ó. Ficar pregar em Jerusalém, Judéia, depois Samaria e depois os confins da terra. Ele disse: olha, vocês têm que pregar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, nos confins da terra, no Japão, na Croácia, no Brasil, no Reino Unido, onde vocês tiverem que pregar, vão, preguem. Entendeu? Então ele não diz que será primeiro, ele diz que será em todos os lugares. A missão de Jesus, a vontade de Jesus é que todos os povos ouçam a mensagem do Evangelho, né? Mas mandou pregar tanto em Jerusalém, olha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele expande, ou seja, o evangelho não é para ficar retido a Jerusalém, mas o evangelho é para alcançar o mundo todo. Isso fala da simultaneidade, do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus. Pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Jerusalém até que venha o Filho do Homem. Conclusão. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. João 14,6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos, todos os que creem. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo a cada dia uma mensagem nova. Tem até uma frase no nosso meio que diz que a palavra de Deus ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Então a obrigação ela é tua, a obrigação ela é minha, todos nós somos agentes de expansão do reino de Deus. Sou o professor Maico, obrigado por mais essa aula.